Abençoados e abençoadas, graça e paz a cada um de vocês. Hoje, dia 12 de outubro, feriado nacional, às 20 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. O meu agradecimento sempre a cada um de vocês, inscritos e não inscritos. Eu gostaria de pedir a vocês que visualizam, não se esqueça de dar um like, a fim de que o YouTube recomende este vídeo a outras pessoas. Eu sei que às vezes a pessoa visualiza e esquece, mas fique atento. Muito obrigado de todo o meu coração e um forte abraço a cada um de vocês. O tema de hoje é: se tirar o dízimo e as ofertas desses lugares, a maioria dos pastores, aspas, não continuam. Esse é o tema de hoje. E eu vou falar aqui a respeito dos templos religiosos, que nós da graça chamamos de sinagogas. Eles se ofendem quando chamamos os templos religiosos de sinagogas. O que é que existia nas sinagogas? Não é exatamente o que existe dentro desses templos religiosos, chamados por eles de igrejas. Dentro desses lugares tem ritos, práticas de liturgias, tem cerimoniais. Tudo que você possa imaginar ocorre dentro desses templos religiosos, que eles chamam de casa de Deus, que eles chamam de igreja, lugar de se adorar. Ontem mesmo, eu conversando com duas pessoas, surgiu uma terceira pessoa que eu conheço, é pastor de uma denominação evangélica, e ele ficou em pé ouvindo. E em dado momento, ele entrou na conversa sem ser convidado, porque o que nós estávamos falando não agradava a ele, porque ia de encontro, né, às conveniências e os interesses dele. Eu estava falando de oferta, de dízimo, que o templo não é casa de Deus, que ali Deus não habita. E aí então ele se revoltou, ele ficou irado. Ele disse: não, tá muito bem, Deus não habita ali depois que todos nós saímos dali. E então quando nós deixamos aquele lugar, ele disse que o Espírito Santo acompanha. Falei: querido, você está falando uma bobagem. Nós somos o templo da habitação de Deus. Deus habita no nosso espírito. Como que você tem a petulância de dizer uma bobagem dessa, de que após as pessoas deixarem as reuniões desses lugares, o Espírito Santo acompanha as pessoas? Acompanhar não quer dizer morar, habitar. Se você disser assim: acompanha esta pessoa até a um determinado lugar, chegando a esse determinado lugar, essa pessoa não estará mais sendo acompanhada por esta outra pessoa. Então o Espírito Santo, ele não acompanha ninguém, ele mora, ele habita dentro de cada um de nós. Por isso que nós não precisamos de espaços físicos, nós não precisamos de templo como morada, como habitação de Deus, como casa de Deus, como lugar de adoração. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, e essa adoração, ela é contínua, ela é em todo o tempo. Foi isto que o Cristo Nazareno disse à mulher samaritana: virá dias em que o Pai será adorado em espírito e em verdade, porque o templo de Jerusalém estava de pé.
Os judeus frequentavam o templo, eles iam ao templo buscar a Deus. Então, por isso, o tema de hoje é esse que eu acabei de dizer. O porquê que eles estão interessados nos templos. Por que que eles querem reunir pessoas nos templos? Por que que eles querem encher os templos? Porque o interesse maior é o dinheiro. São os dízimos e as ofertas que proporcionam a eles mordomias. Acorde, desperte. Você não quer enxergar isso? Por que que você não quer enxergar isso? O que menos eles estão preocupados são com a vida das pessoas. Eles não estão nem aí para isso. Eles até demonstram, no período em que você se encontra dentro dessas reuniões, se preocupar com você, mas depois que você sai dali, eles só te esperam na próxima reunião. Eles não te ligam, eles não te procuram, eles não te visitam. Nenhuma dessas reuniões terminam sem tirar ofertas. É o auge dessas reuniões, o momento de tirar a coleta. Quantas das vezes, quando eu estava no sistema religioso, eu ouvi eles dizerem assim: agora chegou o momento mais importante da reunião, quando você vai adorar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Eu ouvi muito isso. E as pessoas levantavam dos seus lugares e iam até a frente ofertar, ou então a salva vinha e recolhia as ofertas. Alguns ficavam até constrangidos porque não tinha como ofertar. Às vezes até as pessoas pediam a outra pessoa que desse para ela a oferta, para não se constranger. Então a maioria dos líderes evangélicos, eles usam textos circunstanciais dos apóstolos, incluído exclusivamente Paulo. Eles não respeitam época, tradição. Eles fazem regras para as pessoas nos dias de hoje que estamos vivendo, dizendo para elas da obrigatoriedade da frequência nos templos. Hoje eu estava assistindo um vídeo do pastor Silas Malafaia, que eles estavam pregando sobre a vinda de Jesus e fundamentando ali em Mateus capítulo 24. E eu assisti um bom tempo dessa mensagem, e em dado momento ele fala acerca da importância do templo, de se frequentar o templo. Então ele dizia assim: hoje o amor está esfriando, que as pessoas hoje elas não estão nem preocupadas mais em vir ao templo. Vêm muitas das vezes somente aos domingos pela manhã. Então eles estão sentindo isso, porque quanto mais frequência, mais ofertas. Quanto mais frequência, mais dízimo. O ensino deles com essa teologia, com essa doutrina, digamos assim, melhor, de frequentar o templo como casa de Deus, faz com que as pessoas tenham medo e sentimentos de culpa se elas não fizerem isso. Eu mesmo, gente, voltando a anos atrás, quando eu ficava alguns dias por alguns motivos sem ir lá, eu ficava com sentimento de culpa. Eu preciso ir porque já tem 10 dias que eu não vou. Eu preciso ir porque domingo passado eu não fui. Quantas das vezes eu carreguei comigo esse sentimento de culpa, esse peso na minha consciência.
a conveniência de se frequentar templo. Não deixe que os filhos de Deus enxerguem que ali não é o templo da habitação de Deus. Atos 7,48, o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Sabe o que os líderes religiosos fazem? Eles pegam Hebreu capítulo 10, versículo 25, como um texto para pretexto de doutrina, onde transformam então esses lugares, que são os templos, aspas, em igreja, como casa de Deus, onde suas reuniões, que também eles chamam de culto, com seus ritos, liturgias, cerimoniais, onde os seus frequentadores são dogmatizados, porque eles passam a acreditar em todas essas coisas, da necessidade de se ter uma, aspa, igreja, da necessidade, aspa, de se ter um pastor com uma autoridade, aspa, espiritual sobre a sua vida. O domingo para eles é o dia do Senhor. Eu caminho de domingo a domingo e então passo à porta de diversos templos religiosos e eu fico vendo, né, no rosto das pessoas, como se elas estivessem assim: eu estou cumprindo a minha obrigação, meu dever. Elas se sentem assim felizes por estarem cumprindo esta obrigação, como se estivesse tirando de sobre os seus ombros um peso, um fardo muito pesado, porque isto é um fardo pesado que eles impõem sobre os ombros das pessoas. As pessoas não podem, dia de domingo, passearem, fazerem qualquer uma outra coisa que não seja ir ao templo pela manhã, nas tais escolas bíblicas dominicais e nas tais reuniões que eles chamam de culto à noite. É o dia do Senhor. É o dia de se buscar a Deus. E os demais dias, e os outros dias da semana, como é que ficam? O Cristo Nazareno, diante da mulher samaritana, ele não a refutou dizendo: não, está errado ir ao monte, está errado ir ao templo. Não, ele não disse isso, porque fazia parte do Torá, fazia parte dos judeus frequentar o templo, de buscar a Deus nos montes, porque a presença de Deus não se manifestava em todos os lugares. Por isso que ele disse: mulher, virá dias que o Pai, que é Espírito, será adorado em espírito e em verdade. E esses dias já chegaram há centenas de anos atrás. Eu vou caminhando e vou adorando. Eu vou caminhando e vou pensando nas coisas dos céus, dos altos, porque sou um cidadão dos céus, porque sou espiritual, porque eu tenho a mente ativada. Então eles, dentro desses lugares, eles usam o Salmo 122, quando Davi expressou: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, para convencer as pessoas que elas precisam, que elas têm a necessidade, a obrigatoriedade mesmo de frequentar esses lugares. Aí diz: olha, Davi se alegrou. Usam também
O Salmo 27, versículo 4, quando o salmista disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar do Senhor no seu templo, aprender dele e contemplar a beleza da sua formosura. Eles usam o Salmo 23, versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, Israel era o povo de Deus. Deus disse: tu és o meu povo e eu sou o seu Deus. Deus se comunicava com o seu povo de várias maneiras. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 11, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Foi a manifestação do Pai, de Deus, na vida dos profetas, para que, através deles, Deus falasse ao povo. Era a manifestação de Deus. Deus falou ao povo através de uma sarça em chamas. Está lá em Êxodo capítulo 3. Deus falou ao povo de Israel através de uma densa nuvem. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 19. Deus falava em forma, usando anjos, por meio de sonhos e visões, como está escrito em Jeremias, capítulo 23, versículo 28, e tantas outras. Ele se manifestava. Deus mandou que construísse o tabernáculo. Quando os israelitas estavam aos pés do monte de Sinai, então Deus disse a Moisés, Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz aqui. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então Deus falou ao seu povo, a Israel, das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Então eles procuram, para justificar a construção de templos enormes, como são construídos nos dias de hoje. Gastam milhões construindo templos. Aqui, próximo à minha residência, e eu fui durante alguns anos até membro dessa instituição evangélica, tem 2 templos, o antigo e tem o novo que construiu, que custou milhões de reais. E nenhum desses 2 templos, quando se reúnem, não chega nem a 50 pessoas. São dois grandes templos dentro do mesmo quintal, o antigo e o novo, que construíram por vaidade. Gastaram-se milhões de reais para satisfazer o ego. Poderíamos aqui citar o Templo de Salomão em São Paulo, os grandes templos construídos pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E eles procuram dar conforto às pessoas para aprendê-las dentro desses lugares. E elas pagam um preço. Nada ali é de graça. Eu já vi pastores dizer: você critica quem dizima, mas você que frequenta o templo, você usufrui. Não deveria usufruir. Você toma água gelada, você assenta em alguns deles em bancos com almofadas, em cadeiras, em poltronas. Você tem o seu estacionamento, você tem ar-condicionado, e você critica os que dizimam. Você não deveria participar,
tentando justificar que toda essa arrecadação é para, aspas, uma tal obra de Deus. Quando na verdade a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Era para proporcionar conforto a esses líderes que Isaías chamam de cães gulosos, que o próprio Cristo chamam de lobos devoradores e Paulo de fraudulentos e desonestos. Porque estão preocupados com o conforto próprio, nos seus bem-estar, nas suas famílias. Agora mesmo, nesse conflito que está ocorrendo na Israel, quantos líderes religiosos estavam lá com caravanas das suas igrejas? Eles ganham dinheiro nisso. Tem um que está num hotel com 103 pessoas sob a sua direção. É pastor famoso aqui no Brasil, de uma grande igreja. Ele está num hotel com 103 pessoas. Ele disse assim, numa entrevista para a Record: eu estou aqui com 103 pessoas sob o meu comando. Gente, uma passagem para Israel é caro. Eles ganham em cima disso. Eu conheço pastores que fazem excursões para Israel e eles ganham em cima disso. É a Terra Santa. Você vai conhecer o túmulo de Jesus. Você vai se batizar de novo no Rio Jordão. Você vai conhecer o Monte das Oliveiras. Você vai voltar de lá uma outra pessoa, um outro crente, porque você vai pisar na Terra Santa. E as pessoas acreditam nisso. Eles estão voltados para as coisas desta vida. Como se todo aquele contexto do tempo dos judeus em que Cristo veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel tem a ver com os gentios remanescentes. Ele veio para o seu próprio povo. A nossa promessa já estava em Abraão. Fomos justificados pela fé. Os judeus eram por obras. E a fé acompanhava as obras praticadas por eles. Se não tivesse fé, as obras eram mortas. As obras sem fé para nada servia. Aquele religioso, né, que faz as coisas sem saber por que está fazendo. Não está fazendo por fé, porque crê, está fazendo por tradição. Como muitos nos dias de hoje fazem por tradição. Aprendi assim e vou morrer assim. Não abre mão da tradição. São verdadeiros religiosos, aprisionados por um sistema perverso, mau e cruel. Então, se tirar dízimos e oferta desses lugares, muitos desses líderes religiosos, eles fogem de lá. Eles não ficam lá. Eu duvido que eles fiquem lá. Porque tudo lá gira em torno de oferta, de dinheiro. Gera rendas, tudo ali gera renda. É uma grande fonte de lucro. A maioria deles não gostam de trabalhar. Estão gordos porque só pensam em comer, 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 comer. Enquanto os filhos de Deus que lá estão trabalhando, eles estão durante a semana comendo nos melhores restaurantes, frequentando os melhores lugares. Talvez você nunca saiu do seu bairro, do lugar onde você mora, e eles conhecem tudo e todos os lugares, bancado e patrocinado por você. Eu conheço algumas lideranças que viajam 2, 3 vezes para a Europa por ano. Vai lá como você vai na padaria comprar pão.
às custas do dinheiro das pessoas. E as pessoas não acordam para isso, não despertam para isso. Você quer fazer a obra de Deus? Faça você mesmo. Ajude os pobres, os necessitados, aos que precisam. Agora mesmo, dia 12 de outubro, dia das crianças, que é hoje, quantas pessoas arrecadaram dinheiros, brinquedos, para dar às crianças em seu nome? Por que você mesmo não faz isso? Ou não fez isso? Na redondeza aonde você mora, na rua onde você mora. Por que você mesmo não faz isso? Pega os seus 10%, ajude a quem precisa. Ajude. Às vezes a sua esposa precisa. Te pede uma roupa, fazer um cabelo e você diz que não tem. O seu filho te pede um tênis, uma calça jeans e você diz que não tem. Quem sabe seus irmãos, quem sabe seus amigos, você sabe que eles precisam, mas os 10% você entrega para esses cães gulosos. Desperte tu que dorme, levante-te dentre os mortos, que o Espírito de Deus te esclarecerá. Se liberte desses fardos pesados, desses julgos. Saia de debaixo dos preceitos desses homens. Fuja desses lugares. Sai dela, povo meu. O Espírito, o Senhor é o Espírito. Os filhos de Deus devem ser guiados e dirigidos tão somente por Ele e por mais ninguém. Esta é a palavra de hoje. Eu vou concluir porque a última foi cortada. O tempo já está chegando quase a 30 minutos. E antes que termine o espaço, eu vou fazer a conclusão, o que eu não fiz na última mensagem. Esta é a palavra. É a pérola. É a sã doutrina. Nós não estamos preocupados aqui com dinheiro, com bem-estar. Nós não estamos preocupados com as coisas desta vida. Nós não estamos voltados para as coisas desta vida. Nós não estamos preocupados com nada disso. O que nós queremos é reinar em vida. É descansar tão somente no Senhor. Tão somente no Senhor. O que nós queremos é entender que tudo é a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Não importa a forma como as coisas estão acontecendo, não importa a forma como as coisas estão ocorrendo. Tudo é a vontade de Deus, porque Ele, como soberano que é, Ele poderia evitar muitas coisas, mas Ele é Deus. Ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que está acontecendo. Porque Ele é Deus onisciente. O poder todo é dEle, emana dEle, todo o poder é dEle. Porque Ele é onipotente, somente Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Somente Deus tem esses três atributos: a onipotência, a onipresença e a onisciência. É esse Deus soberano que não divide a sua glória com quem quer que seja. É a Ele que nós nos submetemos. Somos filhos dEle. Ele é nosso Pai, porque Ele nos vê no Espírito. E nós descansamos tão somente nele. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Se gostou, dê um like. Quem não é inscrito, se inscreva. Divulgue e compartilhe este vídeo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Muito obrigado.